Campo do Teresópolis Futebol Clube, estamos aqui ao lado do presidente do Tricolor do Alto, né, Frederico Menezes. Fred, primeiramente, obrigado por nos atender. Gostaria que você fizesse um resumo pra gente do Teresópolis Futebol Clube, né, 2021. Claro que tivemos um ano aí de 2020, pandemia. De repente, você puder falar um pouquinho também desse período tão complicado para todos nós, né? Gostaria que você fizesse um resumo. Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Forte abraço aí ao Marcelo Rocha, a todos da TV Cidade. A gente está vindo de uma temporada inativa, né? Não houve estaduais para a nossa divisão o ano passado por causa da pandemia. Muito difícil para um clube pequeno como o Teresópolis sobreviver a um ano de inatividade, é muito difícil. Iniciamos esse jogo aí buscando esse período agora de avaliação. Nosso período de avaliação só termina no final de março, ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Acho que a gente está fazendo um início bom, um calendário interessante de amistosos, né? Uma experiência totalmente diferenciada para eles também, poder pegar uma Portuguesa, um Atlético Carioca, né? Equipes, né? Portuguesa Série A, enfim, eles terem essa oportunidade é muito interessante, num período de avaliação, né, onde a gente sabe que a maioria dos clubes faz peneira de 1 dia, 2 dias, e muitos atletas até acabam gostando disso, sabe, Rodrigo? Aí quando vem para um clube que o trabalho é feito de uma forma diferente, como é no Teresópolis, se espantam, aí é que vê o quanto é melhor. Entendeu? Enquanto não vive, não consegue o comparativo adequado. Fizemos 2 amistosos antes desse com 2 equipes amadoras de excelente nível, né? O Borussia e o Palmital. 2 jogos muito difíceis para eles, tivemos muita dificuldade, tomamos muitos gols e estamos fazendo aquele trabalho de ajuste, né? Que culminou nesse jogo de hoje, né? Onde a nossa equipe sub-23 que disputa o adulto, né, o profissional do Carioca, em maio, venceu de 1-0 e o nosso sub-20 perdeu para eles, né, natural, acho que foi 2-0 o jogo. Jogo muito disputado, bem movimentado também, muito bacana. Foram 3 tempos de 35, giramos muitos jogadores, isso também é muito importante, né? Porque eles estão em avaliação, a gente ainda não tem um grupo, né? São momentos muito diferentes, Rodrigo, de calendário entre a Portuguesa e o Teresópolis. A Portuguesa está a 30 dias de iniciar a competição, a gente está muito longe ainda. A gente ainda tem mais de 30 dias só de avaliação, antes de fechar grupo. Então, são períodos de calendário muito diferentes, isso muda tudo, né? No planejamento, na dinâmica, na coletividade, no que é apresentado dentro de campo, né? Em resumo. Então, assim, a gente está satisfeito. Acho que estamos começando muito bem, né? O nosso campeonato está só em maio, a gente vem de 2 semifinais, né? No sub-20 no profissional, no último estadual, quase subimos, né? Então, assim, a gente tem a mesma base, né? Inclusive até o Vini está de volta, o Vini Gol está de volta. Então, assim, a gente acredita que a gente vai ter um ano de Série B. É o que a gente imagina. Muito provavelmente você vai me perguntar, e eu já vou te antecipar. A gente está conversando com o secretário de esporte, a gente está conversando com o secretário de governo Gilson. Estamos para agendar em vias, já acredito eu, pelo tempo, de agenda com o prefeito Vinícius. Enfim, eu estou fazendo o que é possível para que a parceria e a coisa flua da melhor maneira. Todo mundo sabe que a gente precisa de muito pouco, mas o pouco que a gente precisa é muito importante para nós, né? A gente acredita que agora possa ser essa oportunidade, né? Que estou orando também para que a prefeitura tenha a oportunidade de nos ajudar com alguma coisa, né? Que é para poder validar essa parceria, né? Então, assim, é isso. Eu estou tentando fazer o melhor possível, como sempre. Você já me conhece há muitos anos e eu sou um cara dedicado, esforçado. Sei o que eu estou fazendo, não tem nenhum tipo de aventura, são muitos anos, né? Eu não sou o presidente de clube profissional mais antigo do Brasil em atividade hoje à toa, né, Rodrigo? Muito humildemente eu digo isso, mas é a verdade, né? Então, assim, alguma coisa a gente sabe, né? Tanto que fazer jogadores sair de um clube de Série C de Campeonato Carioca para a Europa e mudar a vida dos outros aí, isso é uma coisa muito difícil.
que a gente tem conseguido fazer continuamente, repetidamente, né? Então, assim, o Vini está voltando da disputa de um brasileiro pelo Coruripe, teve uma experiência diferente também aí na vida dele, enfim. Acho que a gente vai ter um ano campeão, meu irmão, e quero muito ver a TV Cidade junto com a gente aí. Vocês estão em casa, vocês sabem disso. Perfeito, a gente torce muito realmente pelo Teresópolis Futebol Clube, até porque leva o nome, né, da cidade. E para encerrar então, Fred, fala um pouquinho pra gente como é que tá a comissão técnica, a parte de diretoria, enfim, faz esse apanhado pra gente. A gente tem o pessoal da agência que cuida da nossa parte de mídia, né, das redes sociais, das imagens, enfim. A gente está sem ninguém nesse momento em relação a patrimônio. Nós estamos dividindo essa função, né? Eu, Caio e o Jorginho Bodão também está nos ajudando muito por causa do dia a dia, questões com funcionários extras e tal. Então, assim, tem que ter um controle disso adequado, né? A gente está seguindo norma de segurança, então a gente está fazendo tudo direitinho, né? Estamos com termômetro de testa, com oxímetro, medindo tudo, fazendo tudo que é necessário. Estamos entupidos de álcool gel no clube, enfim, tudo sendo lavado no cloro, entendeu? Então, assim, meu irmão, a gente está fazendo o que é possível ser feito da melhor maneira, como sempre, né? No futebol eu estou com o Caio e dentro de campo com o Jorginho Bodão, coordenando ele não deve acumular o profissional e o sub-20. A gente não trabalha com treinador assinando o trabalho, eu não tenho condições de trabalhar assim. É um problema meu, pessoal. Eu não tenho como trabalhar com um treinador. A gente não tem recurso para contratar um treinador que esteja num nível adequado para trabalhar comigo, porque custaria aí 15, 25 mil reais por mês, a gente não tem esse caixa. Então eu não tenho como aventurar com treinadores, então a gente trabalha com comissão técnica, né? E a comissão técnica respeita o que a gente pensa, o que a gente planeja, né? Então o que é planejado é cumprido dentro de campo e por isso que as coisas vão andando da melhor maneira, né? Eu não vou agora, depois de, né, mais de 30 anos de futebol, ter a condição de dividir certas visões que eu tenho então acaba sendo como uma determinação no planejamento. Fica mais fácil, fica mais adequado, todo mundo trabalha feliz, todo mundo faz o seu da sua melhor maneira e a gente vai seguindo. Perfeito. Tá então as colocações do presidente Frederico Menezes e o feminino, né? Só pra gente encerrar, tem o futebol feminino do Teresópolis Futebol Clube. Feminino, quem está tocando da mesma forma que toca a parte de dentro de campo, o professor Jorginho Bodão no profissional, no adulto, masculino, toca o professor Elias no feminino adulto, ok? Então a gente está trabalhando com um link masculino vai para o Jorginho Bodão, o link do feminino vai para o professor Elias, que tem um trabalho muito bom. A gente está muito satisfeito, até com a calma, a tranquilidade dele, né, que combina com a gente, porque a gente aqui, quando a gente fica nervoso, a gente faz um monte de coisa errada. Então a gente tem que trabalhar calminho, com a cabecinha no lugar, o pezinho no chão, e tem sido fácil isso com o professor Elias, entendeu? E eu acredito que vai dar certo. A princípio a gente tem a vaga para a principal divisão do Carioca, né? A nossa intenção esse ano é jogar contra Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, contra os 4 grandes, recebê-los no nosso estádio, na nossa casa, que a gente pode isso, né? O mais difícil em relação ao estádio a gente conseguiu, Rodrigo, e vocês são testemunhas disso até, né? Que é a liberação do Corpo de Bombeiro. Poucos clubes têm isso, poucos estádios têm isso. Clubes grandes possuem muita dificuldade com isso. A gente conseguiu, depois de muitos anos, até foram anos trabalhando isso, para poder conseguir. Então a gente recebe os grandes aqui no feminino e esse é o nosso objetivo. E o público em relação à entrada no estádio desse período é por causa da pandemia, né? Exatamente, já não é mais problema de liberação de estádio, de corpo de bombeiro, isso aí já estava historiado com todos os laudos de estanqueidade, de teste de potabilidade de água, dedetização,
Irmão, eu não sei nem te dizer tudo, mas foi muita coisa. Obras que a gente teve que fazer, reforma de fachada, a impermeabilização do teto da arquibancada, o muro que no teste caiu, né? O muro caiu. Então, assim, muita coisa a gente teve que refazer. A gente está até terminando de pintar aí agora, por dentro, né? Enfim, por fora vocês sabem que eu não mexo, porque não dá gosto de mexer, eu tenho os motivos, né? Vocês sabem disso, não vou nem estender muito nisso, né? Então, do lado de fora eu não mexo mesmo, e do lado de dentro é bonitinho e bem cuidado do jeito que sempre foi. Então, é isso. A perspectiva do feminino é muito boa também. A gente sabe que jogando uma divisão de elite, muito provavelmente, a gente não vai ser campeão. A gente não trabalha com sonho aqui, né, Rodrigo? A gente trabalha com realidade. Em relação ao feminino, Fred, só desculpa cortar, é uma base da cidade, né? Diferentemente das outras categorias. Exatamente, exatamente. Mas tem jogador de Teresópolis nas categorias todas, né? E abaixo do sub-20 a gente não tem ninguém de fora. A gente só recebe jogador de fora do sub-20 para cima. Do sub-20 para baixo é todo mundo de Teresópolis, então, e a escolinha fica cheia, até para ser um atrativo, até a escolinha do clube é o professor Jorginho Bodão que toca, né, que é um cara que está lá no final da linha, também está no início da linha. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, até para as famílias e tudo mais, entendeu, Rodrigo? Legal. Para os próprios jogadores, né, dessas categorias de base, eles têm um objetivo, de repente chegar lá ao sub-23. Parabéns, Frederico, pelo trabalho, né? E vem aí mais um ano, 2021, e nós estaremos juntos aí. É isso aí. Então, para fechar, em relação aí por enquanto, né, em relação a público no estádio, agora é a questão da pandemia. Muito provavelmente o Carioca, pelo menos do profissional, que é em maio, deve ser de portão fechado por causa da pandemia, não é mais nenhuma questão, né? O nosso dever de casa foi feito, graças a Deus.